Nós vamos abrir nossas Bíblias em Salmo de número 139. E nós vamos ler a partir do versículo 1. A palavra de Deus nos diz: Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que não o posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz e a roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste as minhas entranhas, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, enquanto no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Amém, amados? Vamos orar. Nosso querido Deus, nós oramos, ó Deus, que o Senhor venha, ó Deus Pai, de uma maneira muito especial, aplicar as verdades do Senhor aos corações de cada um destes que ouvem. Nós sabemos, ó Deus, porque a Tua palavra nos diz que ela é muito abençoadora e ela nunca volta vazia. Ajude-nos, ó Deus, não apenas a ouvir, mas ouvindo e entendendo, ó Deus Pai, entesourar nos nossos corações e aplicando em nossas vidas. Esta é a minha oração e eu oro no bendito nome de Cristo Jesus. Amém. Amada igreja, nós temos estudado doutrinas às quartas-feiras. E nós já falamos que doutrinas é um conjunto de princípios que servem como base para um sistema. No nosso caso, o sistema que nós estudamos é um sistema espiritual, eu nem digo religioso. O sistema que nós estudamos é um sistema espiritual. E para que nós possamos fortalecer aquilo que nós cremos espiritualmente falando, nós precisamos de uma base sólida. E essa base sólida, ela vem através de um conjunto de princípios que estabelece a nossa base de crença. Nós já estudamos bibliologia. Já falamos que a Bíblia ela foi inspirada, revelada e tem sido preservada por Deus. Amém, amados? Nossa última aula de teologia, nós começamos a falar sobre Deus, sobre a existência de Deus. Existência essa que é aceita pela fé. Alguém aqui já viu Deus? Não. Mas não é porque nós não vimos Deus que nós não cremos que Deus existe. Eu creio de todo o meu coração que Deus existe. Posso ouvir um amém, igreja? E eu não creio de uma maneira mística. Não, porque há muitos que imaginam um Deus de uma maneira mística. Até fazem dele uma imagem. Muitos não apenas têm uma imagem na ideia ou na mente, muitos eles formalizam aquela ideia numa estátua e prestam culto a essa estátua, imaginando que aquilo é Deus. Amados, ninguém nunca viu Deus, mas Deus existe. E existem provas, amém, amados? Existem provas. Nós já falamos, já citamos, lá em Salmo de número 90, versículo 2. Antes que os montes nascessem, ou que tu formaste a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Amém, amados? Pastor, se ninguém nunca viu Deus, e se o Senhor quer forçar-nos a crer em Deus, como é que eu posso ter certeza de que eu posso crer neste Deus que o Senhor está tentando nos fazer crer? Pelos seus atributos.
O que são atributos, igreja? De uma maneira bem tranquila e simples para nós entendermos, atributos são características. Características. Algo que existe em alguém que nós podemos perceber, e do que percebemos, nós podemos tirar a conclusão. Sim, isso é certeza, é verdade. Das características ou atributos de Deus, nós já vimos pelo menos 3. Eu vou apenas citá-los. Primeiro, nós vimos que Deus tem vida em si mesmo. Amém, igreja? O que difere Deus dos demais deuses? Os demais deuses, todos eles foram criados. Alguém os criou. Alguém os fantasiou. Aconteceu alguma coisa em algum momento e a pessoa devotou aquele acontecimento àquele ser que normalmente era bom. E aí a pessoa diz, aquilo ali é um santo, ou aquilo ali é Deus, aquilo ali nos livrou. Então, todos os demais deuses foram criados. Porém, a palavra de Deus nos diz, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 26, assim como o Pai tem vida, alguém se lembra? Em si mesmo. Deus tem vida em si mesmo. Então, quando o salmista diz, olha, antes que os montes nascessem, ou que tu formaste a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Deus já existia. Amém, igreja? E quem criou Deus? Nós não sabemos. Eu sei que Deus existe. Ele sempre existiu, de eternidade a eternidade. E a Bíblia diz, ele tem vida em si mesmo. Nós usamos um bom tempo para mostrar o que os outros deuses são. O que Jeremias escreveu acerca deles, o que o salmista no Salmo 115 escreveu sobre eles, o que os homens falaram na lei sobre os ídolos. Nós não vamos voltar a falar sobre eles, mas nós falamos, cremos num Deus vivo e verdadeiro, amém, amados? Único, ninguém há como Ele, porque Ele tem vida em si mesmo. E isso é uma característica que o difere de todos os demais deuses. O povo quer ter Deus? Olha o que eles têm, está tudo bem. Nós temos um que é o único e é o maior, amém, amados? Ele tem vida em si mesmo, os demais foram criados. Nós falamos de uma outra característica deste Deus, é que Ele é espiritual. Lembra-se? João 4, 24? Lembra? Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em... Por quê? Porque Ele é Deus. Em João 1, 18 nos diz que Deus nunca foi visto por alguém. Não foi visto por quê, pastor? Porque Ele é Espírito. Pastor, mas e no Velho Testamento, ou no Novo Testamento, Deus nunca apareceu? Sim ou não? Apareceu. No Velho Testamento, há o que nós chamamos de teofanias. São aparições do Senhor, mas personificado numa pessoa, em anjos. Lembra quando apareceu, por exemplo, para Agar, aquele anjo? Quando o anjo apareceu para Abraão e Isaac? Quando o anjo apareceu para Manoá? Nós falamos ainda como característica, Deus tem vida em si mesmo, Ele é Espírito, Ele é uma pessoa. Amém, amados? Quando nós falamos pessoa, nós não queremos dizer que Ele é como nós no sentido de carne. A ideia nossa humana, que temos a mente ou o nosso intelecto muito limitado, quando nós pensamos em Deus, nós queremos fazer o quê? Nós queremos personificar. Nós queremos imaginar Deus como uma pessoa como nós. Cabeça, braço, olho e tudo isso, tá bem? E eu não estou dizendo para você tirar essa ideia. Tá bem? Ainda que seja espírito, eu prefiro crer dessa forma também. Mas não espere que ele tenha um corpo como nós, mas ele é uma pessoa como nós. Como isso pode, pastor? Porque ele tem características pessoais. É isso que faz de alguém uma pessoa. Alguém que não tem as pernas, ele é uma pessoa ou não é? Ué, mas ele não tem as pernas? Alguém que nasceu sem os braços, ele é uma pessoa ou ele não é? Sim, ele é uma pessoa. Por quê? Porque ele tem características especiais de uma pessoa. Por exemplo, eles pensam, ele sente, ele ama, ele entristece, ele se alegra, ele tem ira. Então, todas essas características são encontradas na pessoa de Deus. Amém, amados? Ele tem vontade. Então, Deus, ele é um ser pessoal. Amém, amados? Aliás, quando Ele criou-nos,
pessoas. Lembra? No princípio criou Deus os céus e a terra, mas chegou um determinado momento, Deus declarou, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E depois Deus decretou, criou Deus. Então ele declarou que ia fazer, e depois ele decretou que ele fez. Lembra? Lembra, alunos aí de antropologia, lá do seminário? Então Deus declarou, e depois Deus decretou. Deus fez a criatura. Deus nos fez pessoas. A imagem e semelhança de quem? De alguém que é uma pessoa. Não fisicamente falando como nós, não guarde essa ideia, mas pessoa no sentido, ele pensa, ele tem vontade, ele age, ele sente, ele ama, ele entristece, ele se alegra, até mesmo ele tem ira. Tá bem? Agora, nessa noite, do versículo, ou os versículos que nós lemos, do Salmo 139, eu gostaria de falar de pelo menos mais 3 características de Deus. Se você quer anotar aí, do versículo 1 até o versículo 6, o salmista revela um Deus que é um Deus onisciente. Um Deus onisciente. A Bíblia nos diz: Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe o Senhor entende o meu pensamento. E aí ele começa a discorrer, irmãos, de um Deus que é onisciente. O que significa a palavra onisciente, pastor? É um Deus que sabe todas as coisas. Deixa seu dedo aí em Salmo 119 e olha comigo em Romanos capítulo 11, versículo 33. Romanos 11, 33. Eu vou ler assim que eu encontrar, aliás, eu já encontrei, e já está projetado para vocês. Paulo escrevendo aos irmãos ali, ele diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Amados, as Escrituras apresentam-nos um Deus que é completamente onisciente. Amém, amados? Deus sabe tudo. Sabe o que isso significa? Pense em alguém inteligente. Não, não é eu, não sou eu. Pense em alguém inteligente. A inteligência de Deus, ela é infinita. Amém, amados? Pense em alguém que tem uma inteligência fora do comum. Eu ouvi um tempo atrás uma reportagem que lá no Nordeste, uma criança passou em medicina. Acho que 13 ou 14 anos ele passou no concurso, né, no vestibular para medicina. Era alguém que estava muito adiantado. Ele tinha algo que era fantástico, porém não era perfeito. O nosso Deus, irmãos, tem uma inteligência perfeita, uma inteligência infinita, amém, amados? E não é apenas por um período de tempo, não. É durante todos os séculos. Amém, igreja? De eternidade a eternidade, o nosso Deus, Ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas, conhece todas as coisas, em todos os lugares, e mais, a inteligência de Deus, o conhecimento de Deus, a onisciência de Deus, ela é eterna, amém, amados? Conhece tudo, toda a natureza, todas as estações. A Bíblia nos diz lá em Mateus 10, 29, que Ele sabe quando um passarinho vai cair. A Bíblia diz que lá em Mateus 10, 30, Ele sabe sobre os fios do cabelo da nossa cabeça. Então, amados, Ele nos conhece. O versículo 1 nos diz: tu me sondastes e me conhece. Não foi eu que, Deus, dá uma olhadinha, vê como é que eu sou. Há um desejo do Senhor em querer me conhecer, em me sondar. Versículo 2, a Bíblia diz: de longe tu sabes, aliás, tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entende o meu, fale alguém. Como é que nós nos comunicamos? Como é que nós somos conhecidos das pessoas?
O que é que eu sei do Francisco? Eu sei que o Francisco veio de Minas, eu sei que ele é casado com a dona Delice, eu sei que ele tem uma profissão de eletricista, eu sei o nome dos filhos dele, eu conheço o Francisco por características e coisas que nós já observamos, atitudes, convivência, relacionamento, né, Francisco? E assim por cada um. Como é que você conhece as pessoas que estão próximas de você? Através de palavras, através de atitudes. E olha que às vezes nós nem conhecemos ainda, nós achamos que conhecemos tudo de todas as pessoas. Mas como é Deus, irmãos? Versículo 2, a Bíblia diz: tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe, longe da onde? Lá do céu, ou bem pertinho de nós. Entendes o que, irmãos? Você consegue ver aqui onisciência? O Senhor entende o nosso entendimento, Ele conhece os nossos pensamentos. Agora deu zebra, hein? Ou não? Porque relacionar um com o outro, às vezes você está com a vontade de falar uma palavra mais dura para o poema, você segura. Às vezes você está querendo falar uma palavra mais dura para o Luca, ou fazer alguma coisa mais dura com o Luca, você segura. E eu não estou dizendo que eu gostaria de fazer. Só que para Deus, irmãos, é como já tivesse feito. Por quê? Ele conhece o nosso pensamento. Ele não se encanta. Ele não se engana pelo que nós fazemos. Você sabia disso? Porque às vezes tem gente que faz e faz e faz, imaginando alguém vai ver, alguém vai aplaudir, ou eu falo para alguém fazer algo por mim, porque eu tenho que falar, porque se eu não falar, não vai acontecer. Não é o que acontece com Deus, amém, amados? Nós temos um Deus que Ele é onisciente. Amém, amados? Ele sabe todas as coisas. Eu vou dizer mais, Ele sabe mais do que você sabe de você mesmo. Ele sabe mais. Então, quando eu estudei sobre isso, eu fiquei muito feliz. Olha só o versículo 3. Esse meu Deus onisciente, Ele cerca o meu andar, Ele cerca o meu deitar, Ele conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, o que diz a Bíblia? Tudo Ele conhece, tudo. Quando Deus diz tudo, irmãos, é tudo. Nós tínhamos um irmão na nossa igreja, o irmão Jailton, ele me ajudava a pregar, e eu dizia: Jailton, quando a Bíblia diz tudo, o que é? Ele diz: tudo, pastor. Então, eu preciso que alguém me ajude a pregar nesse sentido também. Quando a Bíblia nos diz que Deus conhece tudo, o que significa, igreja? Tudo. 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 Nós temos um Deus que é onisciente, amém, amados? Ele sabe exatamente quem vai assumir Porto Ferreira. Deus sabe exatamente como vai ser a condução desta igreja. Deus sabe exatamente como vai ser o trabalho em São Raimundo Nonato. Deus sabe exatamente como vai ser, ou quem vai ser o seu marido, a tua mulher, ou como as coisas. Deus sabe tudo, amém, amados? Nós não sabemos, mas Ele sabe tudo. Nós somos pegos de surpresa vez após vez, e não deveria ser assim. Simplesmente nós deveríamos sempre estar preparados para dizer: sim, Senhor, porque Ele sabe tudo, amém, amados? Sabe tudo. Este é o nosso Deus, um Deus onisciente. Vou apenas ler versículos 5 e 6, que ainda está dentro da ideia de onisciência. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua, tal conhecimento é para mim, diz a Bíblia, maravilhosíssimo, tão alto, que não posso. Que Deus ajude que você agarre isso para o seu coração. É esse o nosso Deus, amém, amados? Um Deus onisciente. O pastor não precisa adivinhar o que você precisa. O pastor não precisa adivinhar o que você mais quer. Ninguém precisa. Se você tem comunhão com esse Deus que nós estamos ensinando, que é um Deus vivo e verdadeiro, amém, amados? Ele nos conhece. Se você já deu aquele passo de fé, recebendo Jesus como seu Salvador, Ele é o seu
Pai, é o seu Senhor, Ele é o seu Deus, e Ele é um Deus onisciente, amém, amados? Você não gosta disso? Ele te cerca por trás e por diante. Quando nós formos falar sobre onipresença, e já vamos começar a ler, irmãos, a Bíblia diz, seja em toda a extremidade do mar, ou mais lá no alto céu, ou mais lá no fundo, todo lado, para cima e para baixo, para os cantos, para todo lado, irmãos, nós somos cercados por um Deus que, além de ser onisciente, aí é o nosso segundo ponto nessa noite, Ele é um Deus onipresente. O que significa um Deus onipresente, pastor? É um Deus que está em todo lugar. Amém, igreja? Já imaginou, você precisa de Deus, e você pede, Deus me socorra, e Ele está socorrendo alguém lá no Japão? Não seria muito desapontador para nós? Não seria muito difícil você chegar lá no céu e dizer, Senhor, acabei morrendo lá, ó, o Senhor não me acudiu, e Ele falar, você me perdoa, lá no Japão a coisa estava tão terrível, a coisa estava tão brava, eu estava acudindo lá e eu não pude acudir aqui. Estou falando como um tolo só para que você entenda, tá bem, amados? Deus é um Deus onipresente, Ele pode estar em todo lugar, e a Bíblia diz, para onde me irei, versículo 7, para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Amados, não dá para esconder de Deus. Amém, amados? É impossível. É interessante, quando o pecado entrou no mundo, foi a atitude que Adão e Eva tiveram. A princípio, o que eles pensaram? Vamos nos esconder. Cozeram folhas, colocaram, taparam o que deu para tapar ali, e vamos esconder de Deus. Mas como esconder de Deus? Quem é que fez o jardim do Éden? Quem é que fez o próprio Adão e Eva? Foi o Senhor, amém, amados? O salmista diz, para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Sabe o que está querendo dizer aqui, irmãos? É impossível fugir da presença de Deus. Para alguns, isso poderia ser um negócio complicado de nos amedrontar. Para outros, irmãos, isso aqui é segurança, amém ou não, irmãos? Isso é segurança. Deus está conosco em todo momento, em todos os lugares, com todos os vocês, a todo momento, seja em Serrana, seja no estado de São Paulo, no Brasil, em outros países, aqueles astronautas que estavam viajando por aí 9 meses, Deus estava com eles também, amém, amados? Deus está em todo lugar. Amados, eu espero que isso alegre o seu coração. Nós não temos alguém olhando por nós 24 horas por dia. Eu já vi que a minha esposa é a pessoa que mais está perto de mim, e a quem eu mais estou perto dela. Mas já houve noites que eu vi que ela nem sabia que eu estava lá. Ela estava roncando, estava dormindo. E lá estava o pastor Alexandre com os olhos arregalados, orando e pedindo a Deus, me deu sono. Porque eu estava pensando no problema do fulano, no negócio do ciclano, como eu ia resolver aquela coisa e aquela outra. A mensagem que eu preguei, eu estou com essa, eu prego, depois eu fico pensando, poderia ter falado tal coisa, ou talvez eu não deveria falar tal coisa, e aí eu fico com aquele negócio tudo, e eu olho, ela não está 24 horas me acompanhando, porém, nós temos um Deus que está conosco, 24 horas conosco, amém, amados? 24 horas, por isso que o salmista diz, versículo 8, se subir ao céu, lá tu está. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali está também. Se tomar as asas da alva e se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra, diz a Bíblia, me susterá. Louvado seja Deus por quem Ele é, amém, amados? Isaías capítulo 45, versículo 7, coloca para nós aí, Isabela, o que diz a Bíblia? Esse Deus, irmãos, que é onipresente, a Bíblia diz, eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz, eu crio o mal, o Senhor, o que Ele diz? Faço todas as... Irmãos, Ele está em todo lugar. Esse criar mal, não é criar mal no sentido de mal para nos causar tropeço, não, nesse sentido é profético também, eu crio o mal que essa nação precisa, porque virou as costas para mim,
Então eu vou criar o mal trazendo algo ruim contra vocês. Mas não é que Deus tem prazer de ficar criando mal para nós, não. Era apenas uma expressão de juízo para aquele povo naquele momento. Mas olha só Jeremias 23, versículo 23. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Jeremias 23, 23. Porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e também Deus de longe? Ok. 24. Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Amém, igreja? Aonde Deus está, irmãos? Todo lugar. Não é verdade que Deus está lá no céu apenas. Deus está em todo lugar. Amós, capítulo 9, versículo 2, olha só o que o profeta diz. Ainda que cavem até ao inferno, a minha mão os tirará dali. E se subirem ao céu, dali os farei descer. Amém, amados? Com isso, nós podemos já inclusive entrar num outro atributo de Deus, no atributo de onipotência. Lembra, o que significa onisciência? Deus sabe tudo. Deus sabe tudo. Conhece o meu deitar, meu levantar, os meus pensamentos. Deus é onipresente. O que significa onipresente? Deus pode estar em todos os lugares, amém, amado? Me cerca por trás, por diante, até a extremidade do mar, no céu, embaixo, não tem onde escapar do Senhor. Deus está em todo lugar, isso é uma característica de Deus, amém, amados? Terceiro, Deus é onipotente, irmãos, onipotente. Do versículo 13 até o versículo 18, a Bíblia nos diz, pois possuíste as minhas entranhas, cobriste-me no teu ventre, ou no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. O salmista aqui, ele estava expressando, eu não estou dizendo que apenas a criação humana é uma obra de uma maneira muito poderosa, embora seja. E por isso vai um bom recado para todos nós. Ame-se. Tá bem? Da forma que você é. Talvez você não saiu tão bonito quanto eu. Não tem problema. Ame-se. Porque você deu trabalho para fazer. Quem te fez foi quem? Deus. Eu falei brincando para acordar uns dois, tá bem, irmãos? É lógico que eu não me acho essa pessoa a quem eu disse que eu sou, tá bem? Apenas era para acordar alguns. Irmãos, Deus nos fez. E de que forma que Deus nos fez, diz a Bíblia? De um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Amém, amados? Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Olha comigo no Salmo 33, versículo 6. Salmo 33, 6. Antes de nós falarmos um pouco mais sobre nós como criação de Deus, mas olha só, irmãos, a onipotência de Deus, o poder de Deus Criador, Salmo 33, 6, a palavra de Deus nos diz, pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como um montão, põe os abismos em depósitos. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e foi feito. Mandou e logo, você consegue ver poder nisso ou não? Eu consigo ver habilidade em pessoas. Eu consigo ver criatividade em pessoas. Por gostar um pouco de trabalhos em madeira, e às vezes eu tenho o costume de ficar observando alguns trabalhos que foram feitos em madeira, seja madeira rústica, bruta ou talvez MDF. Eu gosto de observar, aí eu até vi que o pastor Marcos passou a ser um admirador disso também, né, pastor? Como as pessoas criam, como é gostoso ver a mente das pessoas criando coisas bonitas, amém, amados? Mas eles criam a partir de algo.
Eles criam dependendo de uma matéria-prima. Ainda que, eu quero fazer um móvel bem bonito, ele precisa do quê? De matéria-prima. Ele precisa de ferramenta para poder produzir algo. O nosso Deus produziu, irmãos. Ouça isso, igreja, eu espero ouvir um amém. Deus produziu tudo pela palavra do seu poder. Amém, igreja? Isso tem poder nisso ou não? Irmãos, não havia nada e Deus produziu tudo. E ele ainda disse que era muito bom, tudo muito bom, muito bom. E era bom, e era bom, e era bom, e de fato é bom. O homem que depois começou a estragar tudo, mas tudo que Deus fez é bom. Amém, amados? Bom, bom, é perfeito. Então, amados, falando sobre o poder, a eficiência, o controle de Deus é perfeito, é maravilhoso. E agora eu encerro, e verdadeiramente eu encerro, com o versículo 14, quando diz: eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito, e é verdade. Há pessoas que não gostam de si mesmo, né? Se julga isso, aquilo, aquilo outro. Eu estava lendo, irmãos, pasmem-se. Sabe quantas células nós temos mais ou menos no nosso corpo? Cerca de 60 trilhões de células. A irmã Edna está aí, trabalha na área da saúde. Destas 60 trilhões de células, cada uma delas, se fosse abri-las, dá cerca de 1,7 centímetros de DNA. Se nós colocássemos então esse 1,7 centímetro de DNA enfileirado, daria 102 trilhões de metros. Cada uma dessas células que tem DNA, irmãos, está gravado todos os nossos dados genéticos. Se você pega um pelo aqui, fio de cabelo, se você pega o da canela, se você pega a saliva, se você pega a sua digital, se você abre, dilacera, abre a barriga e pega lá algum órgão, alguma coisinha, qualquer célula que você tiver e pegar e levar ali, para um biólogo, para alguém colocar lá no microscópio e olhar, vão dar tudo iguaizinhas. E interessante, se você pegar o do seu filho, não é igual à sua. Da tua mulher, que a Bíblia diz, ela é um com você. Vocês agora são uma só carne. Então, nós entendemos essa questão. Mas a marquinha não consegue estar. É diferente. Você consegue entender isso, irmãos? Se pegar alguém aqui, então vamos pegar alguém aqui, e vamos pegar bilhões do mundo, vamos tentar cruzar informações. Nenhuma é igual. Mas não é apenas desses que estão vivendo agora. É de pessoas que viveram no passado. E de outros que ainda vão viver. Amada igreja, cá para nós. Vamos nos render a isso que o salmista diz? Nós temos que crer nesse Deus sim, amém, amados? Porque Ele é um Deus completamente onipotente. E nos fez de uma maneira assombrosa, assustadora, fantástica, especial, amém, amados? E quem fez isso? O nosso Deus, amém, amados? O nosso Deus. Não somos fruto do acaso, nós somos criados por Deus. Então, quando nós estamos estudando teologia, eu encorajo você a querer entender mais sobre esse Deus. Um Deus, primeiro, que tem vida em si mesmo, ninguém o criou, Ele simplesmente existe por si mesmo. Segundo, um Deus que é espírito perfeito, um Deus que tem personalidade, ou seja, tudo aquilo que nós possuímos como características de pessoa, Ele tem, e tendo, Ele pode compadecer-se de nós, porque nos conhece. Ele é um Deus onisciente, amém, amados? Ele é um Deus onipresente, e Ele é um Deus onipotente. E mais do que todas essas coisas, eu fico feliz, Ele quis ser o meu Deus, e Ele é o meu Deus. E eu oro que você esteja satisfeito com Ele, e eu oro que você queira conhecer Ele. Ontem nós, depois de encerrarmos antropologia, lá no seminário, agora nós iniciamos uma outra doutrina, a doutrina chamada amartiologia, ou hamartiologia, que é a doutrina do pecado. E eu, de uma maneira muito simples, eu tentei mostrar para eles
só existe dois segmentos: santidade e pecado. O bem ou o mal. Eles já haviam aprendido que Deus nos criou. Somos criados por Deus e criados para Deus. Nós que somos criados por Deus. Sabe por que nós ainda existimos neste mundo, irmãos? Além de que, claro, existir para Deus, é para testificar sobre esse Deus. Porque há muitas pessoas que não conhecem o Deus como você tem tido a oportunidade de conhecer. E por isso, abandona-o a qualquer custo. Deus não é tão especial assim. Eu nunca parei para entender a grandeza de Deus, como Ele criou as coisas, como Ele me criou, como Ele me ama. Por isso eu troco Deus por outras coisas, porque é o que tem acontecido. Tem trocado Deus por outras coisas. Quando Deus na nossa mente é alguém tão especial, tão importante, tão grande como o salmista revelou, meus amados irmãos, nós não trocamos Ele por ninguém, amém ou não? O meu desejo, amada igreja, é que você, conhecendo um pouco mais desse Deus, você possa amá-lo mais, honrá-lo mais, dedicar-se mais a Ele, falar com as pessoas, encher a boca e dizer: olha, Deus é grande e Ele é único. Amém, amados? Que Deus os abençoe, guarde esse ensino aos seus corações. Quão bom é aprender sobre o nosso Deus. Amém, amados? Nosso querido Pai, muito mais do que ensinar para a nossa igreja acerca de pecado, eu quero ensinar quem é o Senhor. Eu quero que essa amada igreja, embora entenda em algum momento o que é pecado, mas eu quero que essa igreja saiba quem é o Senhor, de maneira tal que eles não vão querer sequer experimentar pecado e trocar o Senhor por pecado algum. Deus ajuda cada um de nós, ó Deus, a guardar no nosso coração que de fato o Senhor existe, e o Senhor é um Deus que tem vida em si mesmo. O Senhor é um Deus Espírito. O Senhor é um Deus que realmente é onipotente, é onipresente, é onisciente. É um Deus que realmente nos ama. É um Deus que já provou tudo isso para nós. É um Deus que está conosco, um Deus que não foge da nossa presença, ainda que nós muitas vezes queremos fugir do Senhor. Deus, o meu desejo é que essa amada igreja entesoure, ó Deus, os ensinos acerca do Senhor, para poder te honrar mais, para poder, ó Deus, te servir melhor, para jamais desistir do Senhor, para jamais abandonar o Senhor, para nunca trocar o Senhor por nada nesta vida. Ajude-nos, ó Pai, com o conhecimento que agora queremos ter de Ti, podermos ser melhores crentes. Em nome de Jesus é que nós oramos e aguardamos. Amém e amém, Senhor.